Mateus capítulo 15, verso 21. Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Marcos capítulo 7, vamos fazer essa leitura? Por isso que eu falei Marcos. Marcos capítulo 7, verso 24. É a mesma história, sob uma ótica um pouco diferente. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Feridas, quando nós falamos de feridas, nossa mente automaticamente remonta a situações dolorosas. Se você sofreu alguma pancada, se você sofreu algum corte, se você sofreu alguma queda, se de alguma maneira o seu corpo foi ferido, você sente naquele lugar a dor produzida por essa ferida. Tem se falado muito sobre dores na alma. As dores da alma, embora sejam ainda mais severas que as dores físicas, elas não têm a mesma origem que as dores físicas. Por isso que as dores da alma, elas são mais difíceis de se entender. Por isso que as dores da alma, elas são mais difíceis de se curar, de se sarar, de cicatrizar. E as origens dessas dores que são produzidas em nossa alma, nas nossas emoções, elas são produzidas por circunstâncias. Elas não são acidentes de percurso, ou de alguma forma algo lhe machucou numa queda, não. As dores que produzidas na nossa alma são feridas produzidas por circunstâncias que a vida nos impõe. Uma traição produz uma dor muito forte na nossa alma. A perda de alguém que se ama, quando você não está preparado para isso. Existem inúmeras circunstâncias, olhe para cá, que produzem feridas na nossa alma, e às vezes são tão profundas, que essas dores, você vai concordar comigo, algumas vezes, elas não cicatrizam. Estava conversando com uma irmã esses dias, perdeu um ente querido já há algum tempo, e ela muito sofrida com a situação que estava vivendo. E esse tipo de dor, a dor da perda, é aquela dor que ela não cicatriza. Se você perder alguém que você ama, se essa pessoa já foi recolhida nos braços do Senhor, essa dor que você sente, ela
ela não cicatriza. Você aprende a conviver com ela. Existe uma diferença aí. Quando ela é cicatrizada, ela só tem uma pequena mancha, para lembrar que um dia você sofreu. Mas quando ela não cicatriza, vez por outra ela volta a doer. É assim que acontece com as dores da alma, sobretudo as dores da perda. O texto que está diante de nós é uma situação dessas. É uma situação em que uma circunstância da vida produz uma ferida na alma de uma pessoa. Ninguém está livre dessas situações. Ninguém. Nenhum de nós está livre de passar por situações difíceis. Nosso corpo é mortal, a nossa vida é um vapor, e rápida e passageira. Nós estamos presos numa teia de vínculos, ou seja, além de nós temos pessoas que nós amamos, que o sofrer dessas pessoas causa sofrimento em nós. Então, olhe para cá, preste bastante atenção. Essa teia de vínculos, essa teia de relacionamentos que nós temos, elas constantemente nos fazem sofrer. Já prestou atenção nisso? Sim ou não? Constantemente. É um primo que adoeceu, é um irmão que está passando por algum problema no casamento, é um pai que está com problema de saúde, é a mãe que está passando por algum problema. Geralmente, nós estamos em volta de algum tipo de dificuldade emocional produzida, algumas maiores, outras menores. O texto que está diante de nós, Mateus e Marcos, contam uma história, como eu falei, sobre óticas diferentes da mesma mulher. Mas ambos têm a mesma conotação ao falar do que essa mulher está passando. Ela está com a alma dilacerada. Ela está com a alma destroçada. O sofrimento dela é tão grande que, em certa altura do texto, quando ela vai pedir a Jesus pela filha dela, ela não tem misericórdia da minha filha. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Porque a dor que ela estava sentindo era tão intensa, e o sofrimento ao ver alguém sofrendo o que ela amava era tão intenso, que ela já se irmanou com o sofrimento da sua filha. A dor da sua filha era dela. Esse texto ele apresenta essa dor produzida por alguém que se ama. E era uma dor gradativa. Veja, a Bíblia diz, os dois evangelistas dizem que essa menina, a própria mãe disse que ela estava horrivelmente endemoniada. Não dá para se dizer, não dá para se cravar com exatidão o nível de possessão que essa menina estava, o que ela fazia, diferente daquele menino que o texto fala mais à frente, que jogava no fogo, que lançava o menino no fogo, que o menino tinha ataques terríveis. Diferente disso, os evangelistas não dizem qual era o contexto da possessão que essa menina tinha, mas nós podemos entender que era uma situação extremamente dolorosa, porque a mãe já não aguentava mais, foi um último suspiro de agonia. Quando nós olhamos para o grito que ela está dando atrás de Jesus, é um grito carregado de dor e de agonia. Como eu falei, olhe para cá, ninguém está livre de passar por momentos dolorosos como esse. Mas nós temos que, baseados nesse texto, aprender algumas lições sobre que coisas nós podemos aprender em situações que nós enfrentamos, possamos enfrentar parecidos com essa. Porque o texto apresenta que um problema, ele pode virar uma oportunidade. Uma grande dor, uma grande angústia, um grande sofrimento, ele pode se transformar numa grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de aprofundamento de relacionamento com Deus. O sofrimento ele pode te lançar aos pés de Cristo, ou ele pode te lançar para longe de Cristo. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que Deus trabalha nas circunstâncias da vida. O texto apresenta aqui, não por acaso, os evangelistas dizendo que Jesus retira-se de onde ele está para ir para as terras de Tiro e de Sidom. Preste bastante atenção numa coisa, olhe para cá. A Bíblia é categórica em afirmar em várias vezes que as terras pagãs eram terras onde os judeus não pisavam.
Então, era praticamente impossível que aquela mulher um dia, de alguma maneira, tivesse um encontro com Jesus. Porque, primeiro, olhe para cá, ela era gentílica. Ela era cirofenícia, era grega cirofenícia. O que significa isso? Significa que ela praticamente era impossível que ela passasse as fronteiras de Jerusalém para, de alguma maneira, de Israel, para de alguma maneira cruzar com Jesus. Então, por conta dela, ela jamais encontraria Jesus. Por conta dela, ela jamais chegaria à presença de Cristo. Pela força dela, ela jamais levaria a filha dela à presença de Cristo. Então a filha dela morreria horrivelmente endemoniada. Mas olhe para cá, Deus trabalha nas circunstâncias para promover o crescimento e o escape de uma saída dolorosa. Porque enquanto isso está acontecendo, a Bíblia diz que Jesus tem um duro embate com os fariseus e com os mestres da lei. O embate é tão duro, o debate é tão duro, que a Bíblia diz que Jesus decide retirar-se para as terras de Tiro e de Sidom, para refugiar-se por um momento, para descansar por um momento, porque além dos embates que Jesus tinha com os religiosos, ele era constantemente cercado de multidões. Ele estava diante de multidões, ensinando, pregando, curando, libertando. Então, foi necessário que Jesus se retirasse da região de Israel para uma região pagã, porque quando ele atravessasse a fronteira, o povo não seguiria Jesus. E ele iria para uma terra que ninguém, pelo menos a maioria, não o conhecia. Ele ia passar anonimamente. Marcos diz, no evangelho que nós lemos, que ele queria ficar anônimo por um momento. Na cabeça dos discípulos, talvez isso fosse um problema, porque finalmente o ministério do Messias estava prosperando. Porque quanto mais pessoas seguiam Jesus, na mente dos discípulos, mais fácil seria para Jesus alcançar a sua missão. Então, na cabeça dos discípulos, foi um problema Jesus sair de Israel para ir para as terras de Tiro e Sidom. Você está me entendendo? Diga amém. Foi decepcionante. Tanto é que você vai ver no texto, quando essa mulher se aproxima de Jesus para receber algo de Jesus, eles estão visivelmente irritados. Eles estão visivelmente irritados. Só que, diante desses fatos aparentemente desconectados, nós percebemos claramente que enquanto essa mulher padecia, sofria, se angustiava, Deus estava trabalhando nas circunstâncias para que Jesus tivesse um encontro com ela. Ela não sabia, ela não entendia, ela só sabia que de alguma maneira, de algum momento, esse Jesus, que nós vamos ver mais na frente, ela ouviu falar, poderia curar a filha dela, mas era impossível ela chegar até Jesus. Uma vez que é impossível ela ir, olhe para cá, Deus proporciona uma situação, Ele promove através das circunstâncias para que Jesus vá até as terras de Tiro e de Sidom. Agora, esse Jesus que era impossível de se encontrar, está a poucos metros dela, está a poucos metros da casa dela. Escute, quando os fatos da sua vida parecerem não ter sentido, não fique desesperado. Lembre-se, Deus é o autor da história da sua vida. É Ele quem escreve as linhas da nossa vida. E mesmo que aparentemente os fatos estejam desconectados e as coisas não façam sentido no momento, é exatamente nesse quebra-cabeças disperso que quando Deus começa a montar, as coisas começam a fazer sentido. O texto não diz que era necessário passar pelas terras de Tiro e Sidom, dando uma fase bem clara que nem os evangelistas entenderam porque Jesus foi para lá. Mas Jesus foi para lá porque Deus criou uma circunstância para que aquela mulher fosse encontrada por Ele. Você está me entendendo? Diga amém. Aleluia. O que aparentemente foi um problema para os discípulos foi a solução para a vida daquela mulher. Que aparentemente era uma coisa impossível, naquele momento, Deus proporcionou na vida daquela mulher. Olhe para cá,
Deus trabalha nas circunstâncias. Não fique esperando um cavalo de fogo, um tapete de fogo, uma bola de fogo. Deus trabalha nas circunstâncias. Agora, aqui onde você está, você pode não entender, você pode estar com os fatos desconexados, você pode não compreender o que está acontecendo, mas agora, talvez Deus esteja montando o quebra-cabeça da sua vida, para mudar algumas circunstâncias que precisam ser mudadas, para resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas. Por isso que a Bíblia diz que para os seus amados Ele dá enquanto dorme. Não significa que vai cair na sua rede, não significa que vai cair na sua cama enquanto você está deitado. Mas enquanto você está aqui, há um conjunto de circunstâncias acontecendo para que Deus promova na sua vida o que é necessário para você. Cuidado, não é o que você quer, é o que é necessário para você. Está me entendendo? Diga amém. Então, a necessidade, a dor e a angústia, o sofrimento gradativo, sim, porque uma possessão não acontece de um dia para a noite. Imaginemos essa menina a cada dia definhando na presença de sua mãe. Imaginemos essa menina se rebelando. Imaginemos essa menina num processo progressivo de endemoniamento. Não sei se essa palavra existe, mas se não existe, a gente acabou de inventar. Um processo gradual, um processo que foi crescendo. E essa mãe vai se angustiando. E aí ela procura saída nos deuses cananeus. Ela procura saída no sistema religioso que ela conhece. Mas quanto mais ela mergulha a menina nesse sistema, mais ainda ela piora. O texto, Mateus diz que Satanás dominava a vida dessa menina. O sentido do endemoniado que Mateus fala é de um domínio completo, de um domínio total, a ponto de que Marcos diz que quando ela é liberta, ela está sentada na cama, dando a ideia que ela já estava prostrada, ela já não conseguia mais andar, ela já não conseguia mais se mover. Não sabemos o nível de degradação o diabo impôs na vida dela, mas o diabo colocou ela numa situação extremamente difícil. Quando nós estamos num momento de enfermidade, nós procuramos saídas. Nós vamos atrás de um remédio, nós vamos atrás de um médico, nós vamos atrás de alguma coisa. Foi isso que ela fez, mas nada resolvia. A necessidade, olhe para cá, empurra essa mãe a buscar saídas para a sua filha. Por isso que eu falei, preste bastante atenção diante de uma crise, porque diante de uma crise, Deus pode transformar numa oportunidade. Ela era grega. Ela era pagã, mas quando ela se encontra com Jesus, ela tem total conhecimento da pessoa de Cristo. Nós vamos ver mais adiante. Então, dando a entender que ela busca de alguma maneira saídas para a situação que a filha dela está vivendo, até o momento que ela encontra um Deus judeu. Até que ela encontra, de alguma maneira, as profecias bíblicas que apontam para um enviado de Deus. Um enviado de Deus que viria para salvar para curar os enfermos. Talvez ela tenha lido, não vou afirmar, mas talvez ela tenha lido Isaías 53, sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Ele levou sobre si nosso mal. Então ela começou a buscar entender quem seria esse Messias, quem seria esse Cristo, quem seria esse enviado do Deus dos judeus. Pastor, como é que o senhor pode afirmar categoricamente isso? Quando ela chega para falar com Jesus, ela diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. É o termo utilizado pelos judeus para reverenciar o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Ela não atira no escuro. Ela não atira no que não vê. Ela não atira no que não conhece. Escute. Ela não encontrou resposta onde ela estava. O texto mostra claramente que ela vai em busca de uma saída, porque a situação que ela estava vivendo, no ambiente que ela vivia, não tinha resposta. Não adianta você querer buscar resposta onde não tem.
Não adianta você querer achar que as coisas vão mudar no mesmo lugar onde você está. É chafurdar na lama. É patinar na lama. Você não vai conseguir sair do lugar. Você olha para um lado, tenta. Se a situação que você está vivendo hoje está ruim, está difícil, está de calamidade, aonde você está, você não vai conseguir resolver. É preciso buscar em outro lugar. É isso que ela fez. Ela busca em outro lugar. Marcos diz que ela ouviu falar de Jesus. Preste bastante atenção. Vamos juntar. Quando ela chega para Jesus e chama-o de filho de Davi, e chama-o de Senhor, no sentido original de soberano, aquele que governa, ela chega com conhecimento, com a teoria de que aquele homem tem a capacidade de curar. Quando ela ouve falar de Jesus, ela junta a experiência com a teoria, e ela diz: esse é o homem. Você me entendeu? Diga amém. Ela depositou toda a esperança em Jesus. Ela aprendeu a teoria, e ela ouviu falar que aquele homem curava os enfermos, expulsava demônios, fazia os cegos enxergarem, fazia os coxos andarem. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Quando você vai ver o surdo escutar, quando você vê o mudo falar, quando você vê o cego enxergar, são coisas que aparentemente não mudam o aspecto físico, mas um coxo, ele já não tem o membro, o leproso, ele já não tem mais o membro. Era necessário para que o coxo voltasse a andar, que as pernas voltassem a ter movimento. Quantos milagres Deus não operou através de Cristo dessa maneira? Quantos enfermos e desvalidos foram visitados por Cristo naqueles dias? Ela ouve. Quando ela ouve e junta pelo que ela já sabia, ela deposita toda a sua esperança em Jesus. Quando você vê ela no texto, olhe para cá, ela não tem alternativa B. Ela não tem outra alternativa, ela se lança completamente na plena certeza de que se não for ali, não vai ser em nenhum lugar. Quando ela chega diante de Cristo, as duas palavras que ela usa, Senhor e Filho de Davi, mostram claramente que ela tinha convicção que ela estava diante do Filho de Deus. Uma pagã, alguém que não tinha ainda o contato com as leis de Deus. Isso nos ensina muitas vezes que às vezes muitos estão dentro das igrejas, muitos estão ali com sua Bíblia embaixo do braço, com sua gravata bonita no pescoço, mas às vezes pessoas que estão lá fora e às vezes que têm um coração mais contrito e mais arrependido alcançam a graça de Deus. Deus não está interessado no nosso exterior, Deus não está interessado na nossa carteira de membro, Deus está interessado no nosso caráter, na nossa vida, no nosso coração contrito e na nossa devoção. Não importa quem é, se for devoto, se for com o coração contrito, se render-se a Ele, atrairá a atenção dEle. Você pode ser um miserável aqui nessa noite, você pode ser o pior pecador dessa igreja nessa noite. Se seu coração estiver contrito, a presença de Cristo será atraída até você. Os olhos do Senhor estarão sobre você. Estarão sobre sua vida. Guarde isso no seu coração. Deus usa o caminho da tormenta para te fazer chegar no seu objetivo. Deus usa o caminho da tormenta para fazer cumprir a sua vontade, os seus decretos em sua vida. Você entende isso? Diga amém. Aleluia. Para se tornar governador do Egito, José foi vendido como escravo. Parte da vida de José foi de angústia, agonia e sofrimento. Parte da vida dele, olhe para a Bíblia. Só é você olhar para a Bíblia e você vai ver que há um histórico na vida dele de sofrimento. Mas se não fosse todo esse trajeto, ele não ascenderia a governar o Egito. Deus usa a tormenta para fazer você alcançar os seus objetivos. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Você concorda comigo? Diga amém. Aleluia. Os problemas
viram oportunidades. A menina está horrivelmente endemoniada. Ela busca uma saída, ela busca uma solução, ela encontra Jesus Cristo. Aleluia! Ah, se no momento da tribulação todos nós encontrássemos Jesus Cristo. Ah, se no final do túnel escuro, a luz que se acendesse no final dele fosse Jesus de Nazaré. Aleluia! Ah, se todos nós na tormenta, conduzidos na tormenta, no final dela encontrássemos a doce voz do Nazareno, a doce mão do Senhor nos sustentando. É isso que ela encontra. Mas mesmo depois de encontrar, mesmo depois desse sinal de agora esse Cristo está pertinho, ela escuta o burburinho, não há tumulto, não há multidão, ela sabe que é Jesus, e ela vai até a presença de Jesus. Jesus agora, aquele que estava a quilômetros de distância, olhe para cá, agora está pertinho, ficou mais fácil, diga amém. Mas quando as coisas aparentemente se tornam fáceis, Deus está mostrando o meu caminho. Aleluia, glória a Deus. Não pense que vai ser vida fácil. Não pense que vai ser moleza. Você me entende? Diga amém. O profeta disse, vamos orar porque vai chover. Ele só subiu no monte e disse, agora chova. Ele dobrou o joelho e orou para que chovesse. E depois de muita luta e oração, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aleluia, foi suficiente para ele dizer, desce, diz ao rei que vai vir agora o sinal de uma grande chuva. Diga a ele que se prepara para uma grande chuva. Nem sempre é fácil. Não é porque você está na direção que Deus colocou você, que as coisas vão ser um mar de rosas. Os discípulos estavam no barco, os discípulos estavam obedecendo a voz de Jesus, os discípulos estavam com Jesus, e a tempestade quase virou o barco. E ela chega na presença de Cristo, agora é fácil. Até chegar a Jesus tem um grupo de discípulos mal-humorados. Lembra que eu falei? Aparentemente irritados, que jamais deixariam, com zelo, que uma mulher gentílica se aproximasse dele. Então formaram um paredão. Olhe para cá. Sem dúvida nenhuma, ela queria estar na presença do mestre. Sem dúvida nenhuma, ela foi impedida. O que você faria? Sua filha está horrivelmente doente. Quem pode resolver está lá na frente. Mas não estão deixando você chegar. O que você faria? A Bíblia diz que ela clama. Aleluia. Filho de Davi, tenha compaixão. Você está me entendendo? Diga amém. Ela clama estridentemente. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E isso ininterruptamente, estridentemente, a ponto dos discípulos olharem para Jesus e disserem, despede essa mulher, porque já não basta a situação. E aí está escutando esses berros dessa mulher, mais ou menos como algumas cantoras que tem aí hoje, né? Que dá cada grito que você fica... Quem lê, entenda. Despede ela. Seria um clamor, olha para cá, perturbador. Mais ou menos como aquele clamor de um velório. Aquele clamor de velório que nos incomoda, que deixa você perturbado, que se você não estiver preparado, você chora também. Um dos maiores desafios do pastor, ou de quem celebra um culto fúnebre, é terminar o culto fúnebre impoluto. Porque quando começa o clamor, você quer chorar também, porque a gente é ser humano, né? E a gente quer embargar a voz e treme a voz.
olhe para cá, era mais ou menos aquele clamor: deixa eu correr porque as horas estão passando. Mas você está me entendendo? Diga amém. Despede-a. Despede-a porque ela vem atrás de nós. Mas ela não contou conversa, ela gritou. E Jesus, olhe para cá, Mateus disse que Jesus continuou em silêncio, não deu resposta, não olhou para trás, não fez nada. Você desistiria? Parte de nós desiste. Parte de nós, quando começa a clamar e não escuta instantaneamente a resposta de Deus, já faz beicinho e diz: Deus me abandonou. Mas ela não desistiu, porque quem tinha poder para resolver estava ali na frente. E ela começou a clamar mais forte ainda, e ela começou a berrar mais forte ainda. E se ela perceber que os discípulos estavam incomodados, é porque Jesus estava ouvindo, e ela começou a clamar mais forte ainda. E aí vem a primeira resposta, de costa, de certa forma indiferente. Não é a hora. Entre aspas, Jesus disse: ainda não é a hora. A quem poderia se sentir desprezada, na verdade, inverteu esse pensamento. Ao invés de ela achar que Jesus estava desprezando, o entendimento dela foi o contrário. Eu consegui chamar a atenção dele. Veja a diferença daquele que desiste rápido e daquele que insiste. O que desiste rápido é dizer: ele disse não para mim, ele nem olhou para mim, ele me desprezou, eu vou embora. Quando Jesus olha e diz: ainda não é a hora. Eita, ele me ouviu. Ele me ouviu. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Quando ela percebe isso, Mateus diz que ela corre, ela dá a volta nos discípulos. E agora se lança na presença dele. E o adora. Uma das frases mais bonitas e mais profundas e mais carregadas de emoção está no versículo de número 25. Ela veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Oh, Arabacanta. Não importa as dificuldades, dê um jeito, faça alguma coisa, mas fique diante de Jesus, porque a tua vitória está diante de Jesus. Aparentemente é difícil, talvez ele diga não, talvez ele fique em silêncio, brada mais um pouquinho, clama mais um pouquinho. As circunstâncias se prepararam para você estar diante dele. Ele tem poder para resolver, ele tem poder para fazer. Então, se for preciso gritar, grite. Aleluia. Foi difícil, mas agora ela está diante dele. Ela veio de trás, agora está na frente dele. Ela veio de trás, conseguiu estar diante dele, conseguiu ter a atenção dele. Ele está olhando para ela, ele está olhando para você. Aleluia. Ela começa com Jesus, olhando para as costas de Jesus. Ela agora está na frente dele, está ajoelhada diante dele. Aleluia. Fique diante dele, ele está olhando para você com o rosto para ela. Socorre-me. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí, boa parte de nós murcharia as orelhas, iria embora. Mas Jesus não estava desprezando. Jesus estava purificando sua fé. Aleluia. Aleluia. Jesus estava purificando a sua fé. Não é lícito ainda. Quando nós olhamos para isso, o plano da salvação está aqui. Jesus veio para os seus, e os seus o desprezaram. Quando os seus o desprezaram, deu a oportunidade de todos serem feitos filhos de Deus. Mas primeiro, ele veio para os seus. Ele disse isso. Isso requer conhecimento da profecia. Não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, ainda não chegou a hora dos gentios. Ainda não chegou a sua hora. Sua hora vai chegar, mas não é agora. Ela diz: Senhor, eu sei. Mas os cachorrinhos comem das migalhas
que caem da mesa das criancinhas. Aleluia. Ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor veio para eles. Senhor, eu sei que ainda não é o tempo, mas deixa cair pelo menos uma migalha que é para eles agora. Deixa cair pelo menos uma fagulha para que a minha filha seja curada daquele mal. Senhor, eu sei que não é a hora, eu sei que não é o momento, eu sei que não dá, mas basta apenas uma migalha, que não seja para mim, que sua atenção não seja toda para mim, mas basta uma gota da tua graça hoje, uma gota da tua graça agora. Aleluia! Oh, aleluia! Marcos diz que Jesus olha para ela e diz: é por causa dessa tua palavra, é por causa dessa tua fé, é por causa desse teu entendimento, porque a nossa fé não pode ser louca e nem vazia, a nossa fé ela é objetiva. Aleluia. Não comemos tudo, ela diz, mas me dá pelo menos uma migalha. A necessidade se juntou à coragem. A coragem impulsionou a vontade de Deus. Essa conjuntura é ideal. E quando isso existe, o milagre acontece. A necessidade, a fé e a coragem e a vontade de Deus. Nessa trinca divina, a única parte que nos cabe é fé e coragem. Porque o executar vem de Deus. Porque o tempo é de Deus. Porque é dentro da vontade de Deus. Aleluia. Senhor, faça isso. É baseado nessa tua palavra, nessa tua fé, que você conseguiu o que precisava. Pode ir. O demônio saiu da menina. Eu não sei a distância. Eu não sei a distância de onde ela estava para onde a menina estava. Mas eu acredito que foi a maior distância que ela percorreu em toda a sua vida. Como é que ela ia encontrar a garotinha dela? A garotinha que tantas alegrias já deu a ela. E que agora estava horrivelmente sofrida. Talvez magra. Talvez debilitada. Como é que ela ia encontrar a garotinha dela? Quando ela entra, Marcos diz que a menina está sentada, aguardando a chegada da sua mãe. Aleluia. Celebre junto comigo pela fé esse momento. Celebre junto comigo essa fé desse momento. Aleluia. Oh, aleluia. Que alegria dessa mãe. Que satisfação dessa mãe. De abraçar, de beijar. Agora mudou, agora acabou. Aquilo que era ruim foi embora. A parte da vida dolorosa foi embora. Porque agora Jesus transformou a história daquela família. Você está me entendendo? Diga amém. Se com as migalhas Cristo operou esse milagre na vida dessa mulher, se com as migalhas Cristo alcançou de forma poderosa a vida dessa mulher, a Bíblia diz que quando ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita, o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele agora já não vem mais só para os seus, todos que professam o seu nome têm o direito de serem chamados seus filhos. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso para você agora? Você não precisa mais ficar embaixo da mesa esperando as migalhas caírem, porque agora você é filho, agora você senta na mesa, agora as migalhas ficam para outros. Aquilo que é seu de direito é você sentar na mesa e receber de Deus aquilo que é seu. Se com as migalhas a vida daquela mulher foi mudada, imagine quando você sentar à mesa. Imagine quando você assumir o que é seu de direito. Está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Aleluia. Antes do milagre acontecer na vida daquela menina, o milagre nasceu no coração daquela mãe. O milagre nasceu no coração daquela mãe. Aquela mãe desejou. Aquela mãe disse: não quero mais. Aquela mãe disse: chega. Tem alguém que pode fazer. Tem alguém que pode resolver. A necessidade, o problema se transformou numa oportunidade, porque a necessidade, olhe para cá, gerou esperança. Não fique sentado, vendo os seus morrerem.
Não fique sentado achando que o tempo vai mudar, as coisas não vão mudar, os problemas não se resolvem por conta própria. Se você não está encontrando solução onde você está, eu quero te apresentar um caminho sobremodo excelente. Talvez a tua filha não esteja endemoniada, talvez alguém na tua família não esteja endemoniado, mas o demônio está tentando acabar com a sua família. Talvez seja na droga, na rebelião, na prostituição ou em qualquer uma de suas ferramentas. Talvez o inimigo esteja jogando a isca nesse momento para acabar com sua vida. Ele lhe odeia, ele quer ver sua desgraça, ele quer ver sua tragédia. Sozinho você não vai resolver. E aonde você está, você vai patinar na lama e não vai resolver nada. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E em pouco tempo estava na presença dele. Eu quero chamar você para estar na presença dele agora. Eu quero chamar você para deixar o só ouvir. Eu quero chamar você para ver. Aleluia. Quando Filipe chamou Natanael, disse: venha, nós encontramos o Cristo. Natanael disse: acho muito difícil, não pode vir coisa boa de Nazaré. Ele disse uma coisa que pode ter sido curto, mas é impactante. Ele diz: venha e veja. Você quer ver sua vida mudar? Venha e veja. Você quer ver sua família ser liberta? Venha e veja. Você quer ser feliz, receber a salvação, você quer que Cristo, ver o rosto de Cristo, e Cristo ver o seu rosto, e diante dele, você fazer sua petição para a mudança de vida? Venha e veja. Aleluia, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse momento. Ele está aqui nesse lugar. Venha e veja. Porque o Evangelho não é teoria. É muito mais do que isso. Uma fé objetiva produz frutos. E desde aquela hora, a menina ficou sã. Aleluia. Aleluia. Sua hora pode ser agora. Eu quero convidar você para que está aqui nessa noite junto conosco. Quero convidar você que está aqui e deseja se render a Cristo nessa noite. Se você está entre nós, se a mensagem falou o seu coração, se você deseja render-se a Ele, você vai levantar uma de suas mãos aí onde você está e nós vamos orar por você nesse momento. Se você deseja entregar-se a Cristo, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Oh, aleluia. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tem alguém para Jesus hoje? Se não tem, nós não vamos insistir. Só vai ficar de pé agora quem precisa de um milagre, quem deseja um milagre em sua vida. Se você deseja um milagre, nós vamos orar agora pelo milagre. Fique de pé agora, você que deseja orar por um milagre nesse momento. Aleluia. Isso, fique de pé. Tua morte, sua cruz, oh aleluia, seu sangue derramado no Calvário
está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Cante junto comigo. Declare isso, diga. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Vamos orar. Grande Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, foi pregado aqui nessa noite sobre milagres. Foi pregado aqui nessa noite que Tu tens poder em Tuas mãos para fazer todas as coisas. Grande Deus, olha para nós. Olha para nós nesta noite, nesta igreja, nesta cidade. Olha dos altos céus para nós. Sei que não merecemos, grande Deus. Sei que nossos pensamentos impuros, nossa língua soberba. Sei, Senhor, que às vezes somos incontidos. Sei, Senhor, que somos falhos. Mas como essa mulher nos reunimos agora em um só espírito diante do Senhor. Por esse teu filho que precisa de um milagre agora. Por essa tua filha que precisa de um milagre agora. Um milagre urgente agora. Eu oro pedindo ao Senhor que não importam as circunstâncias que esse milagre aconteça. Talvez seja numa cura sobrenatural. Talvez seja através de uma cirurgia. Talvez seja através de um transplante. Talvez seja através de uma ação. Não importa como acontecerá esse milagre. Não importa como isso vai acontecer nessa noite. Desde que venha do teu trono. Desde que venha das tuas mãos. Desde que venha do teu querer e do teu agir. Alguns de teus filhos estão aqui hoje horrivelmente atribulados, sem perspectiva, sem esperança. A vida se tornou um grande quebra-cabeças, confuso. Mas foi pregado também que esse quebra-cabeças, às vezes quando não compreendemos, é o Senhor montando as circunstâncias na vida. É o Senhor proporcionando, Senhor, um caminho. É o Senhor guiando o nosso barco no meio da tormenta. Cura, meu Deus. Se for cura, cura, meu Deus. Se for cura, vai agora no órgão que precisa ser restaurado. Vai agora no órgão que precisa ser mudado. Vai agora na dor que, igual o Senhor, é crônica e não tem parado. Vai agora na dor da alma que insistentemente, ó Senhor, insiste em incomodar, como um espinho na carne que lateja, que dói. Vai agora promovendo, Senhor, a cura. Vai agora, Senhor, nas famílias, como foi falado. É sobre essa palavra que o milagre vai acontecer. Que esse teu filho, quando chegar em casa, o demônio tenha partido em retirada. A situação que o diabo armou tem acabado. Espírito diabólico, espírito maligno, que está escondido, que está encrostado, nós repreendemos agora. Espírito das trevas, é pela autoridade do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, espírito do diabo, seja repreendido, seja repreendido, seja expulso. Lava com teu sangue agora, que desça sobre esta igreja
A unção sobrenatural do Senhor.